O título desta apresentação vem de um livro homônimo de Richard Sennett, de 1994, publicado no Brasil em 1997. Lá, o subtítulo é outro: O Corpo e a Cidade na Civilização Ocidental. Aqui, o subtítulo é mais adequado à nossa conversa: Encontros, Esquivanças e Arquitetura. É a discussão das relações entre os padrões de distribuição de nossos corpos, carne, na arquitetura dos lugares, pedra, e como isto se relaciona com as estruturas sociais, por exemplo, padrões de inclusão, exclusão, etc. As ideias foram, e estão sendo, desenvolvidas no âmbito de um longevo grupo de pesquisa criado por nós em 1986, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, denominado Dimensões Morfológicas do Processo de Urbanização, registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil, do CNPq. Sem esse trabalho coletivo, nós, individualmente, não teríamos logrado o que logramos. Usarei os pronomes adequados para distinguir as minhas contribuições pessoais das dos colegas. Aqui vocês têm um sumário, somente para registro, não comentarei os itens agora e sigamos com os preliminares. O livro A Distinção, de Pierre Bourdieu, me causou forte impressão, por duas razões. Primeiro, pelo rigor das categorias de análise empregadas. Segundo, pela vastidão da evidência empírica trabalhada. Por outro lado, Bourdieu me lembra outra discussão. Alguns acham que, às vezes, as ciências humanas se aproximam indevidamente das ciências exatas em seus métodos e procedimentos. O professor inglês Bill Hiller, bacharel em língua inglesa, mas que se apaixonou por arquitetura e deu imensa contribuição ao campo, o saudoso mestre que orientou minha dissertação de mestrado e minha tese de doutorado, e que perdemos em 2019, dizia o contrário. Talvez um problema das ciências humanas seja não se aproximarem suficientemente das ciências exatas. Esta fotografia do Bill é particularmente emblemática. Ele está sentado nas escadarias da Praça Trafalgar, no centro de Londres, aproximadamente aqui, depois que um projeto de renovação urbana, realizada por Norman Foster e associados, terminou de ser implantado em 2003. Bill trabalhou nele como consultor. Esta área era ocupada por veículos. Este talude era contínuo, ele foi interrompido e criada esta escadaria, a ligar mais generosamente os dois níveis da praça e intensificar a presença de pessoas na parte central dela, como um cuidadoso monitoramento antes e depois da renovação constatou. A quantidade de pessoas atraídas pela praça mais que decuplicou. Além disso, vistas mais amplas foram criadas na direção da coluna de Nelson, ao sul, e na direção da fachada principal da Galeria Nacional, ao norte. No slide, notem no canto superior esquerdo como era a praça antes e sua utilização. A literatura chama a atenção para a importância de escadarias como esta para a animação do espaço público. Aqui as pessoas descansam, sentam, conversam, socializam e encenam esta velha mania dos humanos. Simplesmente gente olhando gente. O projeto ressalta uma faceta de Bill Hiller menos comentada. Ele é conhecido como grande teórico e filósofo que, de fato, foi principal criador e mentor da teoria da lógica social do espaço, ou teoria da sintaxe espacial, como prefiro, junto com Julian Hanson e outros colegas da Berkeley, na Universidade de Londres. Mas é menos lembrado como um homem que botou a mão na massa, contribuindo para a requalificação de espaços urbanos de cidades mundo afora. Outro grande mestre, Evaldo Coutinho, bacharel em Direito, como Hiller, oriundo de outra área disciplinar, de certo modo antecipa Bill Hiller
e a teoria da sintaxe espacial em 14 anos, quando publica, em 1970, o seminal livro O Espaço da Arquitetura. Também nele, as relações entre nossos corpos e a arquitetura são trazidas para a boca de cena. Vejam. O arquiteto, como criador de lugares, disputa com a natureza o privilégio de afeiçoar a si os seres supostamente livres de sua interferência, quando, a rigor, ninguém escapa ao invólucro com que ele cinge as pessoas que param ou deambulam nas peças de sua autoria. Evaldo Coutinho é um sintático avant la lettre. Mais que isso, focando no espaço a essência da arquitetura, como Hillier, ele confere aos nossos corpos o status de elementos arquitetônicos, pois interferem e contribuem, eles próprios, para a configuração do espaço. Vejam, no espaço arquitetônico, se alguém nele penetra, assim ativando-lhe a criatividade, não é apenas seu olhar que se introduz no vão, é o seu corpo inteiro, que desde a porta se converte em valor arquitetural, em fonte de ruídos, de sombras, de reflexos, que renovam o estável de um minuto antes. Os olhos certamente que buscam nas paredes, no piso, no teto e em vultos comparecentes a satisfação de breve ou detida curiosidade. Mas a sua espessura física imóvel ou móvel condiciona, em índices variáveis, a aparência mesma desses elementos apreciados pela ótica, enfim, a criação a proceder-se pela contribuição desse alguém recém-chegado. Se Evaldo Coutinho é um precursor, Michael Benedict é um sucessor de Bill Hillier. Toma o bastão e o leva adiante em seu livro recente, Architecture Beyond Experience, que eu traduziria como Arquitetura para além da experiência. Benedict frisa que sua teoria também é relacional, como a sintaxe espacial, mas amplia o repertório de análise. Na empiria, alarga o universo arquitetônico ao abarcar 3 categorias de objetos: pessoas, animais, ambientes, espaços, e coisas, artefatos. E 6 tipos de relações: as dos elementos de cada categoria entre si e as relações entre elementos de distintas categorias. Na teoria, aprofunda conceitos antes explorados e cria novos: isovistas, trama de olhares, campo de presença, etc. Brasilmar Nunes, sociólogo, numa mesa por ocasião do 11º Enampur, o Encontro Nacional, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, em 2005, Salvador, nos brindou com uma formulação sintética e precisa das ciências humanas. Ciências humanas são ciências sobre práticas humanas. A filosofia estuda as relações dos seres humanos com as ideias. A economia, relações dos seres humanos com as coisas. A sociologia, relações dos seres humanos entre si. Daí eu tiro um corolário. Se a arquitetura refere práticas humanas, então seu estudo também constitui uma ciência humana e foca as relações dos seres humanos com os lugares. Claro, a arquitetura é também arte, profissão, técnica, mas aqui ela será ciência social aplicada, como, aliás, é classificada por agências oficiais de fomento no Brasil, como a CAPES e o CNPq. As duas faces dessa moeda são lugares e gente, porém aqui isso será visto de uma maneira específica. Por um lado, não há lugar sem gente. Uma caverna, porventura existente, a 500 metros de profundidade, de cuja existência sabemos, por quaisquer meios técnicos,
mas à qual não temos acesso, pode interessar a disciplina da geologia, aos geólogos, mas não interessa a arquitetura, como aqui abordada. Aqui é diferente. Nesta paisagem deslumbrante da Chapada Diamantina, há um sujeito a qualificar este lugar como arquitetura, a lhe afetar corpo e mente, portanto, prática e expressivamente. Esta relação intrínseca corpo-lugar é poeticamente caracterizada por Juan José Saer. Ninguém nunca viu um lugar vazio. Quando alguém olha, já não está vazio. O que olha, o olhar e o lugar são um mesmo. Sem alguém, não há olhar, tampouco lugar. Depois, não há gente sem lugar. Nossos corpos são realidades concretas, materiais, posicionados fisicamente no tempo e no espaço. Corpos virtuais são outros 500, como discutiremos. Eis como vejo as duas vertentes de teorias em arquitetura. Estudo pelas causas e pelos efeitos. No estudo pelas causas, ela resulta de algo. Determinações econômicas, políticas, ideológicas, ambientais. No estudo dos efeitos, ela impacta algo. O meio ambiente ou as pessoas, e nestas, de várias maneiras, ou aspectos, ou dimensões, como os temos chamado, que, na minha taxonomia, são 8. No nosso grupo de pesquisa, colegas se dedicam a aspectos específicos numa saudável divisão de trabalho na produção do conhecimento. Eu, outros colegas e meus orientandos, nos dedicamos aos sociológicos. Eis o foco dos aspectos sociológicos. Como a configuração da arquitetura, cheios, vazios, suas relações, implica maneiras de indivíduos e grupos, classes sociais, gêneros, gerações, localizar-se nos lugares e de se mover por eles, e, consequentemente, possibilidades e restrições para encontros e esquivanças, para a visibilidade do outro e para a constituição de estruturas sociais, inclusive processos de inclusão, exclusão, etc. 2. Como o tipo, quantidade e localização relativa das atividades, no espaço e no tempo, implicam padrões de utilização dos lugares. Agora os axiomas, como hipóteses gerais a partir das quais elaboramos nossos construtos teóricos. O primeiro vem de Hiller e Hanson e está nos parágrafos iniciais do livro A Lógica Social do Espaço. O espaço é função de formas de solidariedade social. Solidariedade aqui, não no sentido de afetos, mas no sentido estrutural, como em Emile Durkheim. O segundo vem de Sennett, e vejam a similaridade com Hiller e Hanson. A forma dos espaços urbanos deriva de vivências corporais específicas a cada povo. E finalmente, vamos aos gregos? Este vem de Aristóteles, utilizado como epígrafe no livro de Sennett citado. A cidade é construída por diferentes tipos de homens. Pessoas iguais não podem fazê-la existir. E para ilustrar as especulações, a empiria não exclusiva é Brasília. Vou criticar os lugares comuns e os maniqueísmos sobre a capital. Lugares comuns do tipo: em Brasília, o público dos espaços abertos em outras cidades brasileiras simplesmente desapareceu. James Houston, e mostrarei evidência farta contra isso. Segundo, esta cidade jamais terá alma, coração, carne ou sangue. Simone de Beauvoir. Mas perguntem sobre a aprovação da cidade por todas as classes sociais. Terceiro, do helicóptero é estupenda, mas lá embaixo, onde as pessoas moram, Brasília é uma merda. Yangel, grosseria à parte, não parece que ele andou
lá embaixo. Quarto, o problema é de fundo histórico, econômico e social, portanto, de governo e de ideologia política. Lúcio Costa, recusando qualquer relação intrínseca do projeto com problemas de segregação socioespacial. E maniqueísmos que ignoram o que lhe é peculiar, nas qualidades, no projeto e além dele, nos problemas, no projeto e além dele.